Vovó surpreende ao revelar segredo cru que guardou sobre suas 5 filhas por anos. Os sussurros percorriam a roda de conversa na pequena igreja de Joinville. A atmosfera estava carregada de expectativa. Cleide, a septuagenária, a quem todos chamavam carinhosamente de vovó, se preparava para abrir seu coração. Os olhos brilhantes dos moradores se fixavam nela, como se pressentissem que mais que uma história, ali estava prestes a ser revelado um segredo capaz de abalar suas convicções e talvez até o conceito de família que haviam construído ao longo dos anos. Fui criada nas montanhas de Minas Gerais, começou ela, a voz trêmula. A lembrança de um passado distante fez seu olhar se perder por um instante. Mas não foi só a beleza das montanhas que me fez migrar. Em busca de um futuro melhor, deixei para trás minha infância. Foi em Heliópolis, na Grande São Paulo, que conheci Alcindo, um amor intenso, mas envolto em sombras. As palavras saíam como se tivessem juntas o peso. Elas nunca souberam. Elas não conheciam o pacto sombrio que ela e Alcindo firmaram, em meio a dificuldades inomináveis, durante uma noite chuvosa que mudaria tudo. A cada palavra, os olhares se tornavam mais inquisitivos, os murmúrios mais eletrizantes. Lá em São Paulo, sob a pressão da sobrevivência, fizemos uma promessa. Algo que hoje eu mal consigo lembrar sem tremer. A plateia reagiu em uníssono. Alguém na multidão interrompeu. O que foi esse pacto? A pergunta ecoou pelo ar, como um raio cortando uma noite sem estrelas. O silêncio se fez, e Cleide sentiu a pressão do passado sobre ela, como se tivesse um peso invisível sobre os ombros. Ela hesitou. As lembranças da tragédia que dera fim à sua família surgiram como fantasmas. A dor da perda, a culpa que a acompanhou durante todos esses anos. A verdade é que, ela começou, mas a insegurança a paralisou. Os rostos queridos em frente a ela, cheios de expectativa, a faziam vacilar. A pergunta que mais a atormentava vinha à tona. Será que suas filhas também carregavam seus próprios fardos? Quais escolhas estavam fazendo baseadas em uma sombra que agora ela revelava? O clima mudava. As expressões na plateia eram uma mistura de preocupação e curiosidade. Vocês estão prontos para ouvir a verdade que pode mudar tudo? Ela questionou, a voz quase num sussurro. O que realmente estava por trás daquele pacto? E como a revelação afetaria a percepção delas sobre o amor, o perdão e, quem sabe, a redenção? O suspense montava como o frio que antecede uma tempestade. O olhar de Cleide buscava na plateia um sinal, um gesto que indicasse que estavam prontos para o que iria a seguir. Em meio à expectativa silenciosa, a história que começou a ser contada apenas ganhava camadas mais profundas e complexas. O que mais Cleide guardava dentro de si? A história estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima na pequena igreja estava eletrizante, como se todos ali pudessem sentir a tensão no ar. Cleide olhava para cada uma das filhas. A expectativa na expressão delas a deixava nervosa. Ela precisava ser corajosa,
mas o que estava prestes a contar era algo que poderia mudar tudo. Eu e Alcindo fizemos um trato, um pacto que nunca deveria ter sido feito. Naquela noite chuvosa, quando tudo parecia perdido, prometemos algo que parecia simples, mas teve consequências horríveis. Sua voz falhou e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto envelhecido. As filhas estavam paralisadas. Os olhares de confusão e medo se misturavam entre elas. Cleide respirou fundo e continuou. Nós juramos que, para salvar nossas filhas, teríamos que fazer uma escolha que não desejo que ninguém passe. Em momentos de desespero, tomamos decisões que podem ter destruído tudo o que construímos. Mas o que exatamente foi esse pacto? Uma das filhas, Bruna, não conseguiu se segurar. A inquietação na voz dela ecoou pela sala, e Cleide entendeu que não tinha como voltar atrás. Ela olhou para a multidão, as faces tensas refletindo o peso das suas palavras. Fomos forçados a tomar algo que não era nosso, e isso trouxe uma maldição sobre nossa família. O murmúrio na igreja se intensificou. Maldição? A palavra soou como um aviso, um prenúncio do que estava por vir. Cleide hesitou, a lembrança da dor e da vergonha quase a dominando. Num momento de fraqueza, ela se lançou à verdade. Havia um bebê, ela disse, as palavras surgindo como um eco. Um bebê que não era nosso, mas que pegamos para criar como se fosse. Uma menina que nos foi dada, mas que foi tirada de nós à força. Quando descobrimos, não soubemos como lidar. Decidimos que manteríamos esse segredo. Mas ele cresceu dentro de nós como uma ferida. As mãos de Cleide tremiam, e a igreja pareceu ficar em silêncio. O choque tomou conta do ambiente, como se cada pessoa ali estivesse tentando processar a magnitude da revelação. Mas a revelação não terminava ali. Um homem de pé na parte de trás da igreja interrompeu. Essa menina, eu sei quem é. A voz firme cortou o ar e todos se viraram, olhos arregalados. Ele se aproximou e Cleide congelou ao reconhecê-lo. Era Rafael, o antigo amigo do passado. E, se eu não me engano, ela está mais perto do que você pensa. Nesse momento, o ar pareceu se esgotar. Cleide sentiu o mundo girar em torno dela. Rafael havia sido testemunha do pacto sombrio, alguém que sabia e havia guardado o segredo. O que mais ele poderia revelar? As filhas começaram a sussurrar entre si. Confusas e apavoradas, um misto de medo e dúvida pairava na sala. Cleide, tomada pela ansiedade, se sondava pensando se o que tinha feito poderia ser desfeito. Havia uma origem para cada uma delas. Mas como saber o que era verdade? Mas onde ela está, essa menina? Bruna perguntou, a voz trêmula, o desespero transparecendo. E, antes que Cleide pudesse responder, Rafael deu um passo à frente e sua expressão disse tudo. Ela está em algum lugar aqui. E não é só isso. O olhar de Rafael era sombrio, prenunciando algo ainda mais profundo, uma reviravolta que ninguém tinha visto chegar. O silêncio que se fez na igreja parecia gritar. Cleide se viu diante do abismo de suas decisões. O que mais o passado esconderia? Quais segredos permaneceriam nas sombras? E como suas filhas reagiriam a tudo isso? A verdade estava prestes a ser desvelada. E a realidade da vida de Cleide e suas filhas nunca mais seria a mesma. O clima de expectativa se tornava insuportável, e a pergunta que ecoava nas mentes de todos era: até onde eles iriam para descobrir a verdade? O silêncio na igreja era ensurdecedor. Os olhares estavam fixos em Cleide, mas ninguém sabia que naquele exato momento uma sombra se aproximava. Rafael, ainda parado, olhava fixamente para Cleide, como se estivesse prestes a revelar algo muito
muito mais profundo. As filhas de olhos arregalados estavam perto de explodir de curiosidade e medo. Essa menina, ela pode não ser apenas um bebê perdido. Pode ser a verdade que vocês nunca quiseram aceitar. O coração de Cleide disparou. O que Rafael estava insinuando? O que mais ele sabia? Um arrepio percorreu a sala, como se uma corrente de ar frio tivesse invadido o espaço. Cleide se sentiu tomada por uma sensação que não conseguia explicar. O que você quer dizer com isso, Rafael? A voz dela saiu em um sussurro, quase implorando por respostas. Eu também fui cúmplice. Naquela noite, eu estava lá. Eu vi tudo. As palavras de Rafael cortaram o ar como uma faca. As filhas de Cleide começaram a murmurar, confusas. Mas Rafael continuou sem dar importância. O pacto que você fez envolveu mais pessoas do que imaginamos. Nesse momento, a porta da igreja abriu-se abruptamente. Uma figura alta apareceu na entrada, encapuzada, obscurecendo a luz que entrava. Um grito atravessou a sala e todos voltaram-se para ver a nova chegada. O ambiente se transformou em caos. A estranha olhou para Cleide e, em meio ao tumulto, as palavras dela rasgaram o silêncio. Mãe! O colapso emocional foi instantâneo. Cleide não podia acreditar no que via. Era ela, a filha que acreditava ter perdido, a menina que fora afastada deles. Agora estava ali, viva, mas com um olhar que denunciava um passado obscuro. As filhas de Cleide começaram a chorar, empurrando-se para ver melhor. Quem é você? Bruna gritou, a voz tremendo. Eu sou a razão do seu sofrimento, a estranha respondeu, o tom adalado. Quando vocês me tiraram, transformaram suas vidas em um pesadelo que nunca terminei de viver. O coração de Cleide afundou. O peso do que havia feito pesava como chumbo. Que você quer de mim? Ela questionou, sua voz quase falhando. O olhar da mulher era a mistura exata de dor e raiva. Cleide sentiu um nó se formar em sua garganta. As filhas pareciam estar perdendo o controle, a confusão transparecendo em seus rostos. Mãe, você não me procurou? Você não me buscou? A voz da mulher agora era um grito indômito. Rafael, entre as duas mulheres, parecia uma figura perdida e impotente. Eu estou aqui para terminar o que vocês começaram, mas isso vai exigir um preço. A atmosfera na igreja era elétrica. As pessoas ali, antes ansiosas por respostas, agora estavam paralisadas, absorvendo o desenrolar do drama. Cleide não sabia como reagir. O que mais poderia vir à tona? Qual seria o preço que essa revelação empunha? Eu não posso perder mais ninguém, Cleide murmurou, o medo tomando conta. O laço que ligava aquelas mulheres poderia se quebrar a qualquer momento. Rafael, sentindo a urgência da situação, tentou intervir. Parem, precisamos esclarecer isso antes que algo terrível aconteça. Mas a estranha parecia determinada, uma força que Cleide mal conseguia enfrentar. Vocês nunca entenderão, mas eu farei vocês entenderem. E se precisarem passar pelo fogo, eu estarei aqui. Para isso, tudo tem um preço. O ambiente ficou pesado, os rostos na multidão se contorcendo em angústia. Cleide sentiu que algo irrevogável estava à beira de acontecer. E o futuro da família poderia nunca mais ser o mesmo. O que mais o passado as preparava para enfrentar? A revelação estava prestes a mudar tudo, e ninguém sabia até onde isso poderia ir. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, olhando para a mulher encapuzada que gritara mãe. Cleide sentia o coração disparar, como se um tambor ecoasse dentro do peito. Quem é você? A voz dela tremia entre desespero e esperança. Eu sou sua filha. As filhas de Cleide, Bruna e as outras se entreolharam, os rostos pálidos.
Você não pode ser. Não é possível. Bruna quase gritou, a incredulidade dominando. A estranha, agora ciente da gravidade do momento, retirou o capuz lentamente, revelando um rosto familiar, mas marcado por feridas invisíveis. Eu sou Laura, ela disse, os olhos queimando com uma raiva sufocante. A menina que vocês abandonaram. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Cleide. Ela olhou para a filha à sua frente, lembrando-se de cada segundo daquela noite fatídica. O passado ardia como uma chama. A igreja estava envolta em um caos silencioso. As pessoas sussurravam, sentindo a tensão aumentar. Mas por que não nos procurou? Cleide perguntou, seu corpo tremendo. Laura soltou uma risada amarga. E como você acha que eu poderia? Vocês fizeram um pacto que destruiu nossas vidas. A verdade ressoava nas paredes da igreja e retumbava nas almas presentes. O peso da culpa pressionava Cleide, fazendo seu peito apertar. Eu não sabia, não tinha escolha. A voz dela era um lamento, mas Laura não se deixava enganar. Não teve escolha? Olhe para o que se tornou. Vocês nunca buscaram saber de mim, da criança que vocês tiraram. Rafael estava em choque. Sua presença, até então forte, se tornara frágil. Ele tentava intervir, mas estava sem palavras. Laura, você não entende o que aconteceu. A situação era desesperadora. Mas Laura não tinha ouvidos para ele. O olhar dela se voltava apenas para Cleide. Desesperadora? E o que você fez, mãe? O que você realmente fez? A voz dela crescia em intensidade, preenchendo o espaço com a dor que só uma filha poderia sentir. Cleide não tinha como responder. As memórias da noite chuvosa, da entrega de um bebê a estranhos, da promessa feita, tudo misturado em um turbilhão. E então, como se o universo quisesse ainda mais caos, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Uma figura magra entrou, ofegante e com uma expressão aparente de terror. Desculpem, eu preciso falar com você, Cleide. Ele era um homem que Cleide não via há décadas, alguém dos antigos dias na grande São Paulo. Eu sou o pai dela. A declaração lançou a sala em um silêncio mortal, quebrando os nervos de Cleide. As filhas de Cleide trocaram olhares confusos. Raquel, a mais nova, murmurou: "O que você quer dizer com isso?" O homem avançou, os olhos fixos, quase implorando pela atenção. "Eu nunca soube que você estava grávida, Cleide. Nunca soube o que fizeram." O choque foi palpável. Cleide se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob os pés. Você é o pai dela?" As palavras saíram como um sussurro. Laura olhou para o homem, com um misto de raiva e desprezo. "Então o senhor também é culpado?" O clima mudava. A tensão no ar era como um fio prestes a romper. "Não, não é assim." Ele gritou antes de um murmúrio coletivo ecoar pela igreja. Cleide precisava compreender tudo, precisava saber onde estava a verdade. Mas ano após ano de mentiras tornavam a busca quase impossível. "Você deveria ter lutado por nós!" gritou Laura, sua voz cortante como uma lâmina. A antiga amizade entre Cleide e Rafael estava em farrapos. A revelação dele mudando tudo. "Você sabia do pacto? Sabia que eu perdi a filha por causa disso?" Os olhares se tornaram acusadores. E as alianças quebradas agora choravam o que havia sido construído. "Isso não é sobre mim. É sobre vocês, sobre tudo isso que se tornou um inferno!" gritou o homem, desesperado. Cleide estava num abismo, insegura sobre qual passo dar. O que mais poderia vir à tona? O que mais se escondia nas sombras? A igreja estava em ebulição emocional e tudo estava prestes a mudar novamente.
Laura, agora a filha perdida e cheia de ódio, trazia à tona um lar desfeito. Cleide se perguntava se poderia reconciliar esse amor, ou se a verdade os destruiria ainda mais. O que seria de sua família agora? O que mais estava por vir? A história mal começara a se desdobrar e a verdadeira batalha ainda estava por vir. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, olhando para a mulher encapuzada que gritara à mãe. Cleide sentia o coração disparar, como se um tambor ecoasse dentro do peito. Quem é você? A voz dela tremia, entre desespero e esperança. Eu sou sua filha. As filhas de Cleide, Bruna e as outras se entreolharam, os rostos pálidos. Você não pode ser. Não é possível. Bruna quase gritou, a incredulidade dominando. A estranha, agora ciente da gravidade do momento, retirou o capuz lentamente, revelando um rosto familiar, mas marcado por feridas invisíveis. Eu sou Laura, ela disse, os olhos queimando com uma raiva sufocante. A menina que vocês abandonaram. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Cleide. Ela olhou para a filha à sua frente, lembrando-se de cada segundo daquela noite fatídica. O passado ardia como uma chama. A igreja estava envolta em um caos silencioso. As pessoas sussurravam, sentindo a tensão aumentar. Mas por que não nos procurou? Cleide perguntou, seu corpo tremendo. Laura soltou uma risada amarga. E como você acha que eu poderia? Vocês fizeram um pacto que destruiu nossas vidas. A verdade ressoava nas paredes da igreja e retumbava nas almas presentes. O peso da culpa pressionava Cleide, fazendo seu peito apertar. Eu não sabia, não tinha escolha. A voz dela era um lamento, mas Laura não se deixava enganar. Não teve escolha? Olhe para o que se tornou. Vocês nunca buscaram saber de mim, da criança que vocês tiraram. Rafael estava em choque. Sua presença até então forte se tornara frágil. Ele tentava intervir, mas estava sem palavras. Laura, você não entende o que aconteceu. A situação era desesperadora. Mas Laura não tinha ouvidos para ele. O olhar dela se voltava apenas para Cleide. Desesperadora? E o que você fez, mãe? O que você realmente fez? A voz dela crescia em intensidade, preenchendo o espaço com a dor que só uma filha poderia sentir. Cleide não tinha como responder. As memórias da noite chuvosa, da entrega de um bebê a estranhos, da promessa feita, tudo misturado em um turbilhão. E então, como se o universo quisesse ainda mais caos, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Uma figura magra entrou ofegante e com uma expressão aparente de terror. Desculpem, eu preciso falar com você, Cleide. Ele era um homem que Cleide não via há décadas. Alguém dos antigos dias na grande São Paulo. Eu sou o pai dela. A declaração lançou a sala em um silêncio mortal, quebrando os nervos de Cleide. As filhas de Cleide trocaram olhares confusos. Raquel, a mais nova, murmurou. O que você quer dizer com isso? O homem avançou, os olhos fixos, quase implorando pela atenção. Eu nunca soube que você estava grávida, Cleide. Nunca soube o que fizeram. O choque foi palpável. Cleide se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob os pés. Você é o pai dela? As palavras saíram como um sussurro. Laura olhou para o homem com um misto de raiva e desprezo. Então, o senhor também é culpado? O clima mudava. A tensão no ar era como um fio prestes a romper. Não é assim. Ele gritou antes de um murmúrio coletivo ecoar pela igreja. Cleide precisava compreender tudo. Precisava saber onde estava a verdade. Mas ano após ano de mentiras tornavam a busca quase impossível. Você deveria ter lutado por nós, gritou Laura, sua voz cortante como uma lâmina.
A antiga amizade entre Cleide e Rafael estava em farrapos. A revelação dele mudando tudo. Você sabia do pacto? Sabia que eu perdi a filha por causa disso? Os olhares se tornaram acusadores e as alianças quebradas agora choravam o que havia sido construído. Isso não é sobre mim. É sobre vocês. Sobre tudo isso que se tornou um inferno, gritou o homem, desesperado. Cleide estava no abismo, insegura sobre qual passo dar. O que mais poderia vir à tona? O que mais se escondia nas sombras? E justamente quando o ar parecia se esgotar, algo incrível aconteceu. A figura encapuzada começou a se desvanecer. As luzes cintilaram e a igreja tremeu. Um sussurro frio percorreu o espaço. Eu não sou quem vocês pensam, disse a mulher com uma voz que não parecia dela. Cleide sentiu um frio na espinha. Quem é você? Cleide gritou, o medo inundando suas veias. A mulher olhou para ela, um brilho estranho nos olhos. Eu sou a razão do pacto, a verdadeira guardiã do segredo. Vocês todos levarão as consequências do que fizeram. Um grito ecoou na igreja. As paredes pareceram vibrar. A atmosfera carregada de um tipo de energia que ninguém conseguia entender. Cleide caiu, seus joelhos no chão, enquanto as filhas olhavam horrorizadas. Não! Não pode ser! Bruna gritou. E Laura, agora com medo, tocava o rosto da mãe. A figura, um espectro de dor e vingança, desapareceu, deixando para trás um rastro de tensão, medo e revelações não ditas. Cleide percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando. O pacto, a maldição, tudo ganhava um novo sentido, uma nova forma. O que mais se escondia nas sombras? As perguntas se acumularam como tempestade. Cleide concordou que tudo mudaria novamente, que a busca pela verdade as levaria a um lugar que jamais imaginaram. E no fundo, cada coração na igreja pulsava com uma única dúvida. Quem realmente eram as versões de si mesmos que ainda não conheciam? O silêncio na igreja era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, olhando para a mulher encapuzada que gritara, Mãe! Cleide sentia o coração disparar, como se um tambor ecoasse dentro do peito. Quem? Quem é você? A voz dela tremia, entre desespero e esperança. Eu sou sua filha. As filhas de Cleide, Bruna e as outras, se entreolharam, os rostos pálidos. Você não pode ser! Não é possível! Bruna quase gritou, a incredulidade dominando. A estranha, agora ciente da gravidade do momento, retirou o capuz lentamente, revelando um rosto familiar, mas marcado por feridas invisíveis. Eu sou Laura, ela disse, os olhos queimando com uma raiva sufocante. A menina que vocês abandonaram. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Cleide. Ela olhou para a filha à sua frente, lembrando-se de cada segundo daquela noite fatídica. O passado ardia como uma chama. A igreja estava envolta em um caos silencioso. As pessoas sussurravam, sentindo a tensão aumentar. Mas por que você? Por que não nos procurou? Cleide perguntou, seu corpo tremendo. Laura soltou uma risada amarga. E como você acha que eu poderia? Vocês fizeram um pacto que destruiu nossas vidas. A verdade ressoava nas paredes da igreja e retumbava nas almas presentes. O peso da culpa pressionava Cleide, fazendo seu peito apertar. Eu não sabia, não tinha escolha. A voz dela era um lamento, mas Laura não se deixava enganar. Não teve escolha? Olhe para o que se tornou. Vocês nunca buscaram saber de mim, da criança que vocês tiraram. Rafael estava em choque. Sua presença até então forte se tornara frágil. Ele tentava intervir, mas estava sem palavras. Laura,
Você não entende o que aconteceu. A situação era desesperadora. Mas Laura não tinha ouvidos para ele. O olhar dela se voltava apenas para Cleide. Desesperadora? E o que você fez, mãe? O que você realmente fez? A voz dela crescia em intensidade, preenchendo o espaço com a dor que só uma filha poderia sentir. Cleide não tinha como responder. As memórias da noite chuvosa, da entrega de um bebê a estranhos, da promessa feita. Tudo misturado em um turbilhão. E então, como se o universo quisesse ainda mais caos, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Uma figura magra entrou, ofegante e com uma expressão aparente de terror. Desculpem, eu preciso falar com você, Cleide. Ele era um homem que Cleide não via há décadas, alguém dos antigos dias na grande São Paulo. Eu sou o pai dela. A declaração lançou a sala em um silêncio mortal, quebrando os nervos de Cleide. As filhas de Cleide trocaram olhares confusos. Raquel, a mais nova, murmurou: "O que você quer dizer com isso?" O homem avançou, os olhos fixos, quase implorando pela atenção. "Eu nunca soube que você estava grávida, Cleide. Nunca soube o que fizeram." O choque foi palpável. Cleide se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob os pés. Você? Você é o pai dela?" As palavras saíram como um sussurro. Laura olhou para o homem com um misto de raiva e desprezo. "Então, o senhor também é culpado?" O clima mudava. A tensão no ar era como um fio prestes a romper. "Não, não é assim!" Ele gritou antes de um murmúrio coletivo ecoar pela igreja. Cleide precisava compreender tudo, precisava saber onde estava a verdade, mas ano após ano de mentiras tornavam a busca quase impossível. "Você deveria ter lutado por nós!" gritou Laura, sua voz cortante como uma lâmina. A antiga amizade entre Cleide e Rafael estava em farrapos, a revelação dele mudando tudo. "Você sabia do pacto? Sabia que eu perdi a filha por causa disso?" Os olhares se tornaram acusadores, e as alianças quebradas agora choravam o que havia sido construído. "Isso não é sobre mim, é sobre vocês, sobre tudo isso que se tornou um inferno!" gritou o homem, desesperado. Cleide estava num abismo, insegura sobre qual passo dar. O que mais poderia vir à tona? O que mais se escondia nas sombras? E justamente quando o ar parecia se esgotar, algo incrível aconteceu. A figura encapuzada começou a se desvanecer. As luzes cintilaram e a igreja tremeu. Um sussurro frio percorreu o espaço. "Eu não sou quem vocês pensam", disse a mulher com uma voz que não parecia dela. Cleide sentiu um frio na espinha. "Quem é você?" Cleide gritou, o medo inundando suas veias. A mulher olhou para ela, um brilho estranho nos olhos. "Eu sou a razão do pacto, a verdadeira guardiã do segredo. Vocês todos levarão as consequências do que fizeram." Um grito ecoou na igreja. As paredes pareceram vibrar, a atmosfera carregada de um tipo de energia que ninguém conseguia entender. Cleide caiu, seus joelhos no chão, enquanto as filhas olhavam, horrorizadas. "Não, não pode ser!" Bruna gritou, e Laura, agora com medo, tocava o rosto da mãe. A figura, um espectro de dor e vingança, desapareceu, deixando para trás um rastro de tensão, medo e revelações não ditas. Cleide percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando. O pacto, a maldição, tudo ganhava um novo sentido, uma nova forma. A voz da mulher ecoou, na mente de Cleide, como um lamento, e o ambiente adensou-se com a presença de cada um dos segredos guardados. Batidas que não eram apenas na porta, mas no coração. A conexão entre as filhas parecia se desfazer, como fios rompidos. "Os segredos de vocês não ficarão ocultos por muito tempo." A figura desaparecera, mas a sensação de perigo continuava. As expressões de Cleo e Bruna
eram de puro desespero. Laura, com lágrimas nos olhos, gritou: Mãe, o que mais você esconde? O que mais está enterrado nesse passado sombrio? Cleide, tomada, abrindo a boca, mas sem palavras, apenas olhava para o chão, a culpa pesando como um corpo sem ver. Rafael, apressado, olhou ao redor, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça que não se encaixava. Ele sabia que a verdade tinha muitas faces e que tudo poderia mudar em um instante. Cleide, precisamos falar sobre o que realmente aconteceu, sobre mais alguém que esteve ali naquela noite. O ar encheu-se de tensão novamente. Mais alguém? O que você quer dizer com isso? Laura, em vez de medo, agora tinha olhos afiados, prontos para a batalha. Cleide não queria mais nada além de entender o que aquele passado significava agora. E quando Rafael abriu a boca para falar, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como vidro se estilhaçando. A própria estrutura da igreja parecia se desgastar, e com isso parecia que o passado estava voltando, como um filme perdido ressurgindo. Cleide olhou para cima e viu a imagem distorcida de uma mulher, uma versão mais jovem de si mesma, cercada por sombras que pareciam tomar forma. Vocês não estão prontas para a verdade. A figura gritou. A luz se apagou abruptamente e a igreja foi encolhida em um breu total. Um novo medo tomou conta. Cleide percebeu que a batalha apenas começava. O que mais o passado revelaria? Que poderes se escondiam nos silêncios que foram preenchidos por anos de segredos não contados? E o mais importante, como elas sairiam desse labirinto de dores e confusões? Como reconstruir uma verdade que poderia ser devastadora? E a resposta disso tudo poderia decidir os destinos de cada uma ali presente. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Todos estavam paralisados, olhando para a mulher encapuçada que gritara: Mãe! Cleide sentia o coração disparar, como se um tambor ecoasse dentro do peito. Quem é você? A voz dela tremia entre desespero e esperança. Eu sou sua filha. As filhas de Cleide, Bruna e as outras se entreolharam, os rostos pálidos. Você não pode ser! Não é possível! Bruna quase gritou, a incredulidade dominando. A estranha, agora ciente da gravidade do momento, retirou o capuz lentamente, revelando um rosto familiar, mas marcado por feridas invisíveis. Eu sou Laura, ela disse, os olhos queimando com uma raiva sufocante. A menina que vocês abandonaram. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Cleide. Ela olhou para a filha à sua frente, lembrando-se de cada segundo daquela noite fatídica. O passado ardia como uma chama. A igreja estava envolta em um caos silencioso. As pessoas sussurravam, sentindo a tensão aumentar. Mas por que você? Por que não nos procurou? Cleide perguntou, seu corpo tremendo. Laura soltou uma risada amarga. E como você acha que eu poderia? Vocês fizeram um pacto. Um pacto que destruiu nossas vidas. A verdade ressoava nas paredes da igreja e retumbava nas almas presentes. O peso da culpa pressionava Cleide, fazendo seu peito apertar. Eu não sabia. Não tinha escolha. A voz dela era um lamento, mas Laura não se deixava enganar. Não teve escolha? Olha para o que se tornou. Vocês nunca buscaram saber de mim, da criança que vocês tiraram. Rafael estava em choque. Sua presença até então forte se tornara frágil. Ele tentava intervir, mas estava sem palavras. Laura, você não entende o que aconteceu. A situação era desesperadora. Mas Laura não tinha ouvidos para ele. O olhar dela se voltava apenas para Cleide. Desesperadora? E o que você fez, mãe? O que você realmente fez?
A voz dela crescia em intensidade, preenchendo o espaço com a dor que só uma filha poderia sentir. Cleide não tinha como responder. As memórias da noite chuvosa, da entrega de um bebê a estranhos, da promessa feita, tudo misturado em um turbilhão. E então, como se o universo quisesse ainda mais caos, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Uma figura magra entrou, ofegante e com uma expressão aparente de terror. Desculpem, eu preciso falar com você, Cleide. Ele era um homem que Cleide não via há décadas, alguém dos antigos dias na grande São Paulo. Eu sou o pai dela. A declaração lançou a sala em silêncio mortal, quebrando os nervos de Cleide. As filhas de Cleide trocaram olhares confusos. Raquel, a mais nova, murmurou: "O que você quer dizer com isso?" O homem avançou, os olhos fixos, quase implorando pela atenção. "Eu nunca soube que você estava grávida, Cleide. Nunca soube o que fizeram." O choque foi palpável. Cleide se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob os pés. Você é o pai dela?" As palavras saíram como um sussurro. Laura olhou para o homem com um misto de raiva e desprezo. "Então, o senhor também é culpado?" O clima mudava, a tensão no ar era como um fio prestes a romper. "Não, não é assim!" Ele gritou antes de um murmúrio coletivo ecoar pela igreja. Cleide precisava compreender tudo, precisava saber onde estava a verdade, mas ano após ano de mentiras tornava uma busca quase impossível. "Você deveria ter lutado por nós", gritou Laura, sua voz cortante como uma lâmina. A antiga amizade entre Cleide e Rafael estava em farrapos, a revelação dele mudando tudo. "Você sabia do pacto. Sabia que eu perdi a filha por causa disso?" Os olhares se tornaram acusadores e as alianças quebradas agora choravam o que havia sido construído. "Isso não é sobre mim, é sobre vocês, sobre tudo isso que se tornou um inferno", gritou o homem, desesperado. Cleide estava no abismo, insegura sobre qual passo dar. O que mais poderia vir à tona? O que mais se escondia nas sombras? E justamente quando o ar parecia se esgotar, algo incrível aconteceu. A figura encapuzada começou a se desvanecer. As luzes cintilaram e a igreja tremeu. Um sussurro frio percorreu o espaço. "Eu não sou quem vocês pensam", disse a mulher com uma voz que não parecia dela. Cleide sentiu um frio na espinha. "Quem é você?" Cleide gritou, o medo inundando suas veias. A mulher olhou para ela, um brilho estranho nos olhos. "Eu sou a razão do pacto, a verdadeira guardiã do segredo. Vocês todos levarão as consequências do que fizeram." Um grito ecoou na igreja. As paredes pareceram vibrar, a atmosfera carregada de um tipo de energia que ninguém conseguia entender. Cleide caiu, seus joelhos no chão, enquanto as filhas olhavam, horrorizadas. "Não! Não pode ser!" Bruna gritou, e Laura, agora com medo, tocava o rosto da mãe. A figura, um espectro de dor e vingança, desapareceu, deixando para trás um rastro de tensão, medo e revelações não ditas. Cleide percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando. O pacto, a maldição, tudo ganhava um novo sentido, uma nova forma. "Precisamos descobrir a verdade", Laura sussurrou, o olhar fixo em Cleide. Mas a empolgação dela foi interrompida quando uma energia densa invadiu o espaço. As luzes piscaram com intensidade e um eco profundo reverberou pela igreja. "O que você fez vai voltar e vocês não estão preparadas." Essas palavras foram seguidas por um estrondo ensurdecedor. A estrutura da igreja começou a tremer e um teto antigo se quebrou. Pedaços de madeira e telhas voaram e uma nuvem de poeira se ergueu. Cleide se jogou para proteger as filhas enquanto a multidão gritava em pânico. Mas antes que o desespero pudesse tomar conta, uma luz intensa irrompeu do chão, como se a própria terra estivesse se rasgando. "A verdade sempre vem à tona", foi a U. As pessoas estavam em outro lugar, envoltas em névoa. Mas uma presença estranha se fez sentir. Cleide, Bruna, Laura.
Todos estavam juntos, mas o ambiente ao redor era um deserto árido, sem fim à vista. Que lugar é esse? Bruna perguntou, seu olhar nervoso. E entre as sombras, uma voz ecoou. Sejam bem-vindas ao verdadeiro resultado de suas ações. A maldição que vocês criaram agora está viva. Uma forma surgiu à frente delas. Uma figura imponente, com um sorriso torto que misturava dor e satisfação. Aqui, vocês enfrentarão as consequências de suas escolhas. Os corações de Cleide e suas filhas dispararam. Tudo o que haviam acreditado estava em jogo, e a real natureza do pacto começava a se revelar. O perigo estava próximo, e elas mal sabiam que esse era apenas o primeiro passo em um caminho de revelações. O que mais o destino tinha reservado para elas? Quais segredos desenterrados poderiam redefinir tudo? E a linha entre proteção e destruição se tornava cada vez mais tênue. Cleide, agora agarrada à mão de Laura, sentia seu coração disparar. O que vai acontecer agora? Perguntou, a voz tremendo. A figura se aproximou, olhos cintilando com malícia. Vocês acham que pode escapar do passado? Não há como. Aqui, a verdade é inescapável. As filhas de Cleide estavam apavoradas. Bruna olhava para Laura, com os olhos marejados. Como você pode? Ela cintilou, sarcástica, sem saber o que sentir. Mas antes que Laura pudesse responder, a figura falou. A voz cortando como vidro. Laura, Cleide, há algo que não lhes contei. Nesse instante, tudo congelou. As vozes ao redor, os sussurros de medo sumiram. O que você está dizendo? Laura questionou, desafiadora. A figura sorriu, um sorriso que não prometia coisas boas. Vocês não são apenas vítimas. Vocês também são parte do jogo. Vocês foram escolhidas. O sussurro gelado do deserto parecia envolver todas ali. Escolhidas? Cleide repetiu, uma mistura de incredulidade e pavor em suas palavras. Escolhidas para o quê? A figura estava prestes a responder, quando o ar se tornou denso, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Isto é tudo uma reviravolta! Gritou Bruna, sua voz ecoando entre as pedras. O que está acontecendo? E então, uma explosão. Uma luz intensa, mais brilhante que o sol, rasgou o horizonte e os fez recompor. No instante seguinte, a figura que os encarava desapareceu. Mas antes que alguém pudesse reagir, um grito penetrou no ar. Mãe! O som era aterrorizante, cortante. Cleide virou-se. Era aquela criança, a que pensava ter perdido, mas com um detalhe, a imagem da figura encapuzada. Eu estou aqui para acabar com isso. A menina, agora adulta, tinha sobre si uma aura que envolvia nostalgia e dor. Não! Como você pode estar aqui? Cleide gritou, a mente girando. Você é a razão de todo o nosso sofrimento? A menina acenou um sorriso triste. Sim, sou eu, mas também sou muito mais. O pacto, mãe. Ele nunca foi para te proteger. Ele foi feito para servir a um objetivo maior. Cleide estava perplexa, mas algo dentro dela começou a entender. Objetivo maior? Do que você está falando? A voz da menina soou mais firme, cheia de determinação. Vocês tomaram uma vida, e essa vida estava ligada a algo muito maior do que imaginavam. Os olhos de Laura se arregalaram. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu naquela noite? Ao perguntar, Laura parecia pegar o fio da verdade, uma brava tentativa de entender o que se escondia atrás das cortinas do passado. Um sacrifício para proteger não só vocês,
mas outras vidas. O custo foi alto e agora estamos todos aqui pagando por isso. E enquanto falava, uma nova luz começou a emanar do chão, como uma tempestade se aproximando. A figura encapuzada, agora revelada, mais uma vez tomava forma. A verdade começou a se revelar. E o chão sob eles temeu. Vocês não entenderam. Tudo o que foi feito foi para proteger um legado. A menina olhava para Cleide com determinada fúria. A própria essência do que vocês são. O murmurinho da multidão subiu como um clamor. Laura e Bruna trocavam olhares, agora inquietas. E quem somos nós, então? Bruna questionou, o medo estampado na expressão. E naquele exato momento, a figura soprou, a luz explodiu e Cleide sentiu como se seu coração fosse arrancado. Vocês não pertencem a este mundo apenas, são a linha de defesa entre duas realidades. Do que você está falando? Bradou Cleide, uma pressão esmagadora subindo em seu peito. Deixe-me em paz! Mas as palavras dela se dissiparam no ar. Tinha uma verdade maior aqui. Uma linhagem que os unia a algo obscuro e profundo. E antes que qualquer um pudesse processar, Cleide percebeu. O verdadeiro preço do pacto não era apenas a perda, mas a escolha a ser feita a partir daquela noite, e que agora se manifestava diante delas. A luz se intensificou, e Cleide em pânico berrou. O que vai acontecer conosco? O que devemos fazer? Mas as palavras da menina cortaram como um fio. A escolha sempre foi sua. Vossa família está em jogo novamente. A maldição sobre vocês ainda não acabou. E logo tudo se tornou um borrão, um movimento frenético, enquanto a realidade se torcia ao redor. A verdade nunca foi algo a se compreender em sua totalidade. Elas ainda estavam naquela encruzilhada, e o que viria a seguir poderia moldar não só suas vidas, mas de todos ao redor. O destino agora estava nas mãos delas. Mas a que preço? O silêncio era uma faca, cortando o ar pesado do deserto. Cleide sentia seu coração martelar dentro do peito. Um aviso de que coisas terríveis estavam por vir. O rosto da menina, sua filha, Laura, estava marcado por emoções que ela não conseguia descrever. A maldição. Cleide sussurrou, sem saber como prosseguir. Maldição. A palavra parecia ressoar pelo deserto, ecoando no silêncio. Laura olhou fixamente para Cleide. Você precisa entender, mãe. O pacto não foi só para nos proteger. Ele foi uma armadilha. As palavras saíram como balas, afiadas e pontuais. Cleide sentiu um frio na barriga ao perceber que havia algo ainda mais profundo à espreita. Então, a figura encapuzada que desaparecera antes voltou, mas algo tinha mudado. Seus olhos eram agora como buracos negros, sugando tudo ao redor. Então você trouxe a verdadeira herdeira para o jogo, disse ela com uma voz gélida. Você realmente achou que tudo acabaria bem? O desespero tomou conta de Cleide. O que você quer dizer com isso? A tensão no ar era palpável, como se o próprio deserto estivesse segurando a respiração. Laura, com um olhar determinado, deu um passo à frente. Mãe, você não sabe. O que aconteceu naquela noite nos ligou a algo que não podemos entender completamente. A figura encapuzada soltou uma risada baixa, ecoando como um trovão distante. Ah, mas agora vocês descobrirão a verdade! E com um movimento rápido, levantou a mão e disse que todos vejam. Subitamente, a terra tremeu. O chão se abriu em uma fenda e uma luz ofuscante surgiu de dentro. Cleide e suas filhas foram lançadas para trás, assustadas, enquanto vozes distorcidas ecoavam de dentro da fenda, gritando seus nomes. Cleide, Laura, Bruna! Aqueles não eram apenas gritos, mas ecos do passado, como uma multidão clamando por justiça. O que é isso? Cleide berrou. Suas mãos tremeram ao segurar Laura.
A magia daquela luz começou a girar, criando formas que pareciam dançar no ar como sombras de uma vida esquecida. Então, uma figura familiar emergiu da luz. Era Alcindo, seu amor de tempos passados. Mas ele parecia diferente, mais velho e desgastado, com um olhar de dor. Você não deveria estar aqui, Cleide disse, horrorizada ao vê-lo. Você se foi. Eu nunca quis que você... Alcindo interrompeu. Sua voz era um sussurro angustiado. Cleide, o pacto que fizemos não foi apenas uma promessa. Era uma maldição que se estendeu por gerações. Seus olhos clamavam, como se carregassem o peso de uma eternidade. Você precisa entender. A vida que você tirou não era apenas uma criança. Era a chave para quebrar tudo isso. Laura olhou para Cleide, angustiada. O que ele quer dizer com isso? Mãe, o que você fez realmente? Uma onda de sentimentos confundiu Cleide. Tudo que ela pensara ser a história de sua vida agora parecia um quebra-cabeça de horror. Alcindo, o que você quer dizer? Ela se sentia desmoronando, cada palavra dele cavando buracos cada vez maiores no seu entendimento. A verdade estava se desdobrando como uma flor sombria. Eu sou o verdadeiro guardião do pacto, Alcindo disse. A luz envolvia seu corpo como se tentasse protegê-lo. Os olhos de Cleide se arregalaram. Não. Isso não pode ser verdade. A figura encapuzada sorriu em triunfo. Agora de pé, você deve escolher. Você pode se libertar, mas isso exigirá um sacrifício. Sacrifício? Laura se destacou, seus olhos brilhando. O que precisamos fazer? A resposta pairava no ar como um veneno. Um de vocês deve ficar para sempre, ou a maldição continuará. A verdade despencou sobre Cleide como um peso insuportável. Um sacrifício. Uma escolha. Nesse momento, um estalo cortou o ar e tudo silenciou novamente. Cleide olhou para Laura e depois para Bruna. O que realmente fariam agora? A linha entre amor e sacrifício estava prestes a se desfazer, trazendo com ela o peso que cada uma carregava. O que estava em jogo parecia mais do que apenas suas vidas. Mas o que eram aquelas vidas de qualquer forma? O desespero as envolveu onde estavam. A pergunta ainda pairava no ar. Quem realmente é capaz de fazer tal escolha? O que aconteceria com as que não fossem escolhidas? E o tempo começava a escorregar entre os dedos. Cleide sentia o peso da escolha sobre seus ombros, quase como se o próprio deserto estivesse prestes a desmoronar. O olhar angustiado de Laura a fez perceber que o tempo estava se esgotando. Não, não posso fazer isso, disse Cleide, sua voz trêmula. O desespero a consumia, e a figura encapuzada observava, um sorriso enigmático nos lábios. O sacrifício é a única forma de quebrar a maldição, disse Alcindo, sua presença pairando entre eles como um espectro. Você precisa escolher quem ficará e quem irá se libertar. O calor da radiação mágica envolveu Cleide como uma onda avassaladora. Ela olhou para Laura, depois para Bruna. O coração dela batia em um tambor ensurdecedor. Eu não posso perder nenhuma de vocês, ela murmurou. As lágrimas escorriam por suas bochechas. As meninas estavam juntas, unidas pelo amor e pela dor que as cercava. Laura, em um acesso de coragem, tomou a frente. Mãe, se for necessário eu ficarei. Eu posso enfrentar o que vem. Você precisa ser livre para cuidar da nossa família. Não, eu não posso deixar você, gritou Bruna, os olhos arregalados de medo. O desespero se instalou como uma tempestade, e a tensão era palpável. Cleide sentiu o mundo girar ao seu redor. Existo para proteger vocês. Não o contrário. A figura encapuzada olhou para elas, os olhos profundos como a noite. Esta escolha precisa ser feita agora. As vozes de desespero ainda ressoavam, mas no meio da confusão, Cleide sentiu uma faixa de clareza.
Uma lembrança da noite fatídica, da dor que escolheram guardar. Vocês são o que realmente importa. Ela tomou um ar profundo, sentindo cada fibra do seu ser pulsar com amor. Laura, se você acredita que pode suportar isso, eu... Mas as palavras dela falharam quando o chão sob elas começou a tremer novamente, iluminado pela mesma luz que emergira antes. Um clarão ofuscante as envolveu e Cleide decidiu. As memórias de dor, sacrifício e amor incondicional se uniram em um grito silencioso que ecoou no deserto. Eu escolho ficar. Por vocês. As meninas se voltaram, assustadas, mas entendendo. A figura encapuzada pareceu hesitar e o ar condensou em eletricidade. Você sabe que há um preço. Sim, mas é um preço que estou disposta a pagar. O eco da bravura de Cleide ressonou, e na fração de segundo seguinte, um segundo depois, tudo ficou em silêncio. Cleide olhou ao redor e viu suas filhas, segurando-se uma na outra, aliviadas. O deserto havia desaparecido e a igreja estava restaurada, como se nada tivesse acontecido. A luz havia se dissipado, mas a esperança havia brotado. Estamos juntas, Laura sussurrou, o olhar cheio de gratidão. Você fez a escolha certa, mãe. Cleide sorriu, seu coração pesado agora, repleto de alívio. Elas estavam juntas. O amor delas sempre fora mais forte que qualquer maldição. A figura encapuzada havia desaparecido, mas a lição ficou. Elas aprenderam que o amor pode curar e libertar, mesmo dos fardos mais pesados. Mas o que será de nós agora? Bruna perguntou, uma nuvem de dúvida ainda pairando. Cleide segurou as mãos delas, a certeza bem enraizada. Continuaremos juntas. A verdade foi dolorosa, mas somos mais fortes agora. Vamos reconstruir nossa história. A jornada das três não terminou ali. Um novo começo se aproximava, cheio de mistérios e memórias a serem desvendadas. O passado as moldou, mas o futuro era delas para explorar. O que as esperaria? Ninguém sabia. E aí, se você ficou grudado nesse final, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito o canal! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível. Apenas os verdadeiros fãs sabem como apoiar a comunidade.